Olá, queridos e amados irmãos, mais uma vez, Shalom, Shabbat Shalom a todos. Estamos outra vez ao vivo, através desse canal provisório, fazendo o Techuvá. E hoje nós estamos na parte poética da poesia bíblica, na parte poética da escritura, e vamos continuar nossa série de estudos sobre esse livro de Jó, e vamos justamente entender todo o aspecto do que Jó aqui passou, e vamos ver o que nós podemos aprender de tudo aquilo que o Eterno fez na vida do seu servo Jó. E deixa eu só dar aqui uma F5 aqui, ok. Então, no livro de Jó, ok, já vimos o capítulo 1, o começo do dilema no céu, e quem pensa que esse dilema se acabou, porque aqui no capítulo 2 é o segundo round, ok? E por quê? Porque Jó, ele deixou Satanás caladinho. Ou seja, não se cumpriu o que Satanás disse, que Jó era um mercenário, que Jó era um interesseiro, que somente servia ao Eterno pelo que o Eterno lhe dava. E com essa atitude de Jó, imagine a cara de Satanás. Ou seja, Satanás ficou silenciado. E muitas vezes, você e eu podemos silenciar diante de uma calamidade assim e dizermos: bendito sejas tu, Senhor. Tu me deste, tu me tiraste, bendito seja o teu nome, etc. E nesse momento, sabe o que é que nós estamos fazendo? Pois simplesmente calando a Satanás. Tem muitas coisas que nós não entendemos, e Jó pôde compreender isto. Ele não entendeu, porém Jó sabia que Deus tinha um propósito muito mais além. Ele não culpou ao Eterno, e com isso Jó, ele acabou silenciando a Satanás. Agora, o diabo, ele não se deu por vencido. Então vem o segundo round, onde Satanás vem com outro ataque, e este é um dos ataques mais fortes do inimigo contra nós. Então vejamos aqui o que disse os 3 primeiros versículos do livro de Jó. Deixa mais uma vez aqui, não sei que... Só um minutinho. Bem, então disse aqui o versículo 1 de Jó 2. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, ou seja, o Eterno aqui falando com o inimigo: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então vejam vocês o que é que o Eterno, ele está justamente dizendo aqui, que simplesmente Satanás incitou a Deus para que Deus o destruísse. Porém, como é que nós podemos dizer aqui? Sem causa, ou seja, sem uma causa justa, para justamente fazer com que o Eterno destruísse Jó, ou fizesse qualquer outra coisa, com que Jó se apresentasse uma pessoa contra o Eterno, ou seja, como que Jó blasfemasse, como que Jó dissesse algo semelhante ao Eterno, ou seja, se queixando de tudo aquilo que o Eterno havia feito. E nesse momento, mais uma vez, nós vimos que Jó, ele cala Satanás, porque Jó deixa o inimigo caladinho. Então aqui nós podemos ver o seguinte, porque aqui disse que, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Agora, imagine se Jó houvesse visto essa cena no céu, porque depois do que passou com Jó, quando Jó de repente visse essa cena no céu no capítulo 1, e aqui ele vê novamente Deus incitando a Satanás, imagine aí a cara de Jó: Senhor, por favor, outra vez não, meu Deus. E muitas vezes é assim conosco, passamos uma prova e logo em seguida vem outra, porém, console-se nisto: Deus não vai te provar além das tuas forças. Ele sabe até onde você e eu podemos suportar. E aqui nesse versículo tem uma coisa interessantíssima. Por quê? Porque no final do versículo disse: havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Ou seja, que às vezes, mais uma vez, pensamos que as tragédias que nos sucedem é por algo que nós fizemos de errado.
Ou seja, é por algum pecado que trazemos aí escondidinho dentro de nós, e logo chega alguém que supostamente trata de te ajudar, olha, meu irmão, minha irmã, isso é algum pecadinho que você tem escondido. É alguma maldição, e isso nos faz se sentir cada vez pior, né? Ou seja, isso nos faz sentir mais culpável, porque nós procuramos saber o que realmente fizemos. Então aqui nos mostra uma teologia muito superior à teologia simplista que existe na atualidade, que diz que as coisas boas sucedem aos bons e as coisas más sucedem aos maus. E esta é uma teologia simplista, que na verdade não é real, porque a realidade nos diz que as coisas boas sucedem a pessoas perversas. Ou seja, tem gente da pior qualidade vivendo de luxo. Então Deus faz sair o sol sobre justo e injustos. E terrivelmente coisas trágicas acontecem com pessoas que buscam a Deus, que são sinceras. Então não podemos ser tão simplistas em dizer que a pessoa pecou e por isso ela está passando por tal tragédia, porque não é verdade. Lembrando que certa vez Yeshua disse quando ele ia caminhando e encontrou um homem cego, ok? E a típica tendência humana dos discípulos foi o quê? Senhor, quem pecou, este ou seus pais? E aí o Messias Yeshua lhes disse, nem ele nem seus pais pecaram, senão que isso lhe aconteceu para que seja manifestada a glória de Deus em sua vida. Então Deus tem misericórdia dos justos e também dos perversos. E no verso 4 diz o seguinte, então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ou seja, veja justamente aqui a artimanha do inimigo, porque isso aqui é um princípio da psicologia moderna, porque segundo muitos psicólogos, né, o principal motor que move o ser humano é o instinto de autoconservação, ou seja, é justamente o instinto de conservar sua própria saúde, ou seja, o que o ser humano, com tal de conservar o seu bem-estar físico, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Porque creio que um dos maiores temores que temos é o temor da dor ou da morte. E isto é o que nós tratamos de evitar a todo custo. E vemos que isto não é nada de novo. Então essa é a filosofia de Satanás. Então este é o segundo argumento de Satanás. O primeiro argumento foi, olha, é eterno, o homem é um mercenário, o homem é um interesseiro, o homem só te busca porque o ser humano só te busca por algo que tu pode lhe oferecer. Então essa é a filosofia de Satanás. Então isso aqui no verso 4, então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ou seja, que o ser humano dará qualquer coisa para recuperar a sua saúde, para que não sinta dor. E incluso muitas pessoas, né, dizem, a gente escuta muito isso nas ruas por aqui, não sei se em outros lugares também é assim, mas escutamos muito pessoas dizendo assim, bem, eu quando morrer, eu prefiro morrer sem sentir dor, eu prefiro morrer dormindo. Porém, assim, uma enfermidade longa, uma enfermidade vergonhosa, dolorosa, isso sim já causa muito temor. Então as pessoas dizem que elas querem morrer dormindo, sem sentir dor. Por quê? Porque nós tememos a dor. Porém, no versículo 5, segue justamente, mais uma vez, o dilema. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, que, Senhor, dê uma enfermidade a Jó, e tu verás se ele seguirá sendo fiel a ti ou não. E verás que agora sim ele vai justamente começar a reclamar, vai começar a xingar, a reclamar da vida, e esta é a mesma filosofia atual, onde te dizem, não, você é filho do rei. Então você merece ter saúde, né? Então se te falta saúde, é porque você anda em pecado. Então você como filho do rei, você merece o melhor dessa terra. Inclusive tem até hinos aí evangélicos que nós merecemos o melhor dessa terra. Porém, no versículo 6 disse, e disse o Eterno a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. E uma vez mais, Deus dá um limite a Satanás. Está bem, Satanás, toca na saúde de Jó, porém não mate. E isso nos ensina outro princípio importante, que a nossa vida está guardada no Eterno. Em outras palavras, somos imortais até que Deus o permita. Ou seja, nós podemos estar aí muito, mas muito mesmo assim, enfermos, podemos estar aí com uma dor terrível no nosso corpo, algo assim que nos tire realmente do sério,
ok? Podemos estar aí com a pior enfermidade, porém, até que Deus diga que vamos morrer. Se Deus não disser disser que vamos morrer, não morreremos. Lembre-se do que disse Apocalipse capítulo 11. Você arrependa. E aí disse que Satanás fez guerra contra eles, tratando de matá-los, porém não conseguia. Então Satanás tratava de matar as duas testemunhas de alguma maneira, desce fogo do céu, mata todos que vão contra essas duas testemunhas em Jerusalém. Porém diz aí que uma vez em que essas duas testemunhas terminaram seu testemunho, então o anticristo tomou poder sobre eles e os matou. Porém, eles só foram mortos depois que terminaram seu testemunho. E o que isso nos ensina, irmãos, é que você e eu fomos criados com um desenho e um propósito de Deus, e não morreremos até que tenhamos terminado nosso testemunho nessa terra. E a melhor estaremos a enfermidade, em uma terrível dolência, porém, através disso temos a oportunidade de dar testemunho. Por quê? Porque nossa fé sobrepassa isso que estamos vivendo. Então, aqui no versículo 6 disse, e disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém, guarda a sua vida, ou seja, não toca na vida de Jó. E disse o verso 7, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Ou seja, isso aqui poderia ser justamente essa úlcera, poderia ser uma lepra negra. Alguns dizem que era uma lepra negra dos árabes. Os gregos chamam justamente de elefantiase, não sei se assim se pronuncia, ou seja, onde a pele fica áspera, fica escura, enrugada, em todas as partes. Porém, no versículo 8 diz o seguinte, e Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Ou seja, que nessa época se pensava que o material de barro tinha justamente propriedades curativas. E também se considerava que a cinza tinha propriedades também curativas. Então veio uma sarna maligna sobre Jó, e isto é uma infecção na pele, e sem dúvida deve ser uma enfermidade bem dolorosa, né? E a parte de tudo, muito vergonhosa. Então imagine aí você perder todo o dinheiro que você tem, perder a família, e agora te vem uma enfermidade dos pés à cabeça, uma sarna terrível na pele. Então imagine, né, se não dá vontade assim, ou se daria vontade de você sair de casa. A vergonha que você sentiria, ou eu. Então hoje estamos aqui sentados, ok? Justamente estudando esse livro de Jó, para podermos entender que muitas vezes passamos por situações similares, irmãos, e a gente muitas vezes assim, ou talvez a gente nem passamos e temos vergonha de testemunhar a nossa fé, ok? Então Jó estava aí sentado em meio às cinzas, e para acabar com Jó, olha o que disse o versículo 9, ou seja, Jó estava aí com uma enfermidade terrível, perdeu filho, dinheiro, propriedade, perdeu tudo, e para acabar de matar Jó, olha o que disse o verso 9, então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Ou seja, depois dessa, só faltava que chegasse um cachorro e fizesse aí sua gracinha nas costas de Jó. Só faltava isso para acabar com a vida de Jó. Porém, aqui nós podemos entender por que Satanás não matou a esposa de Jó. Ou seja, vou usá-la para acabar de amolar Jó. Ou seja, Jó amaldiçoa a Deus e morre. Jó, deixa de ser ridículo, Jó. E no versículo 10, disse o seguinte, porém ele, ou seja, Jó, lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Ou seja, que resposta! E nós não podemos ser tão cruel com a esposa de Jó, porque provavelmente ela tinha falado isso por causa da sua profunda tristeza. E o homem tende a ser mais frio, né, mais racional em um sentido, e a mulher ela tem a tendência de ver as coisas desde o ponto de vista mais emocional, mais sentimental. E isso é justamente um equilíbrio, um balanço perfeito, por quê? Porque nem tudo pode ser frio e nem tudo pode ser assim tão quente. Então, nem tudo pode ser tão emocional. Por isso que é um balanço perfeito, por isso que a gente agora consegue entender que os opostos se atraem. Dois fios, ou seja, a gente vê justamente
aquele, agora me esqueci o nome que se dá, aquilo que se recarrega a bateria, tem que ser um positivo e um negativo. Então, justamente, a mulher de Jó chega aqui profundamente dolorida, e no momento de tristeza diz isso aqui. E o único que Jó diz aqui é algo que transcende justamente as emoções. Mulher, falaste como alguém que não estás pensando em que há algo mais além do que isso aqui. Estás pensando devido a um profundo ou um produto da tua emoção. Então Jó se levanta como líder da sua casa e dá o exemplo, ao invés de ficar aí chorando, lamentando e reclamando. Jó se levanta como líder da sua casa e diz: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. E disse justamente o versículo, mais uma vez aqui 10, em tudo isto, disse, Jó não pecou com seus lábios. Ou seja, em tudo isso que até aqui não vemos nenhuma falha em Jó. Então, essa é a resposta de Jó, é uma resposta muito útil e vai nos ajudar em cada vez que a gente enfrentarmos uma tragédia. Porque nossa tendência, geralmente, quando nos passa algo, é ficar assim, justamente, ou algo inesperado, algo negativo. Qual é a nossa tendência? Pois nos queixar, começar a ficar triste. Ai, por que, Senhor? E por que eu estou passando isso? E por que eu perdi meu emprego? E agora o que eu vou fazer? E exatamente o que falávamos no capítulo 1. Quando vem uma bênção à nossa vida, acaso a gente se queixa a Deus, dizendo, Senhor, não é justo, Senhor. Ai, Senhor, quanta saúde, para que tanta saúde, Senhor? Manda enfermidade para mim. Quando recebemos um aumento de salário, uma promoção no trabalho, ou quando o negócio está indo assim de vento em popa nas vendas, ou vem algo assim inesperado e você sabe que você não merecia, acaso quando isso acontece, você vai reclamar a Deus? Senhor, que injustiça, Senhor. Por que eu, Senhor? Porque eu não mereço tanta gente passando fome e dificuldade e eu ganhando aqui um belo salário, Senhor. Estou ganhando muito bem. Não, Senhor, eu não quero. Acaso fazemos isso? Obviamente que não. Recebemos e ainda pensamos que nós merecemos. Ah, Senhor está me abençoando, porque agora eu sou um servo fiel, né? Até que enfim, Senhor, se lembraste de mim. Então a resposta de Jó é justamente balanceada e é uma resposta baseada na humildade, com uma fé que sobrepassou essas circunstâncias. Então diz aqui que em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ou seja, que Jó não houve falha até esse devido momento. Por quê? Porque quando Jó diz aqui a sua esposa, como fala qualquer doida, ou seja, isso não é que Jó estava menosprezando sua esposa, né? Jó não estava tratando aqui de ofendê-la, simplesmente Jó, ele está dizendo que ela estava vendo tudo isso aqui de maneira superficial. E no versículo 11 disse, ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamamita, ok? E combinaram condolência dele para o consolarem. Ou seja, veja que interessante, que vem 3 amigos de Jó, ok? Interessante que aqui se menciona os lugares dessas pessoas, né, desses homens, Elifaz, o temanita, Bilbado, o suíta, Zofar, o naamatita. Ou seja, todas essas regiões aqui são regiões de Edom, né? Edom e a Arábia. E no versículo 12 disse, e levantando de longe os seus olhos, não o conheceram, e levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. Ou seja, isso aqui é uma maneira de manifestar luto, é como hoje, quando alguém está de luto, coloca uma roupa preta, porém naquela época, uma demonstração de luto era colocando pó na cabeça. E isso era uma maneira de manifestar, né, que, sabe que mais? Não me importa as aparências, né? Vou ficar de luto também por essa pessoa. E no versículo 3 disse, e assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então esses amigos começaram muito bem, né? Porém, no decorrer do livro de Jó, nós poderemos ver que eles se desviaram totalmente dessa postura aqui. Porém, aqui eles começaram muito bem, sem dizer uma só palavra. E aqui, irmãos, nós podemos aprender outro princípio importantíssimo, ok? Porque aqui nós podemos aprender um princípio diante de uma dor, diante de uma tragédia, de um sofrimento, de alguém tão grande assim, ou seja, alguém que está passando por uma dor terrível. E a melhor
né, que nós podemos aí fazer, irmão, diante de uma pessoa que perdeu um ente querido, está passando por uma tragédia terrível? A melhor coisa que nós temos que fazer é estar ao lado da pessoa que está passando por esse momento de dor, de sofrimento, e ficar calado, não dizer nada. Porque nossa presença aí diz mais que muitas palavras. Porque você crê que diante de uma situação dessa magnitude que Jó estava atravessando, por exemplo, haveria palavras para consolar alguém? Você crê que quando alguém está num sofrimento tão grande, e um sofrimento assim que para a pessoa é incompreensível, inclusive você ou eu nunca vivemos, e aí nós podemos cometer um erro de tratar de querer consolar a pessoa e dizer as máximas palavras que uma pessoa numa situação assim vai dizer, né? Ai, ou seja, imagine uma pessoa num sofrimento como a de Jó, e vem você com tuas consolações. Você pensa que a pessoa que está passando por um sofrimento vai pensar assim: eita, ai, eu nunca havia pensado nessas palavras, muito obrigado, me fortaleceu. Esse costume que nos ensinaram de dizer meus pêsames, que a gente vê aí no Facebook, pessoas que colocam foto de luto, as pessoas não sabem nem o que aconteceu, meus sinceros pêsames. Ou seja, eu nunca entendi essa frase muito bem, e essa frase, meus pêsames, se traduz nas palavras minhas condolências. Porém, se você se colocar a examinar essa frase de meus pêsames, quando a pessoa está sofrendo, passando por um momento terrível na sua vida, e chega a vocês aí, meus mais profundos pêsames. Ou seja, e eu fui examinar essa palavra desde um ponto de vista de alguém que perde um familiar, um esposo, uma esposa, perde uma mãe, perde um pai, perde um filho, e quando dizemos a essa pessoa que perdeu esse ente querido, meus pêsames, ou seja, isso faz com que a pessoa fique ainda mais pior. Olha, meu amigo, olha, minha amiga, por algo isso aconteceu. Deus permitiu, seja forte. Olha, minha vovozinha de muitos anos, e aí você começa a contar a tua historinha, e nesse momento, o que menos a pessoa que perdeu esse ente querido quer é estar escutando problemas alheios e tragédias alheias. Porém, uma vez em que você vive essa dor, você vai se dar conta que o melhor que você pode fazer é chegar caladinho e não dizer nada. Incluso em algumas empresas, né, por exemplo, de empresas aéreas, né, tem equipes para visitar pessoas que perderam seus entes em uma tragédia de avião. E quando eu morava em Curitiba, a empresa que eu trabalhava, justamente teve uma palestra, né, sobre esse tema de primeiros socorros, etc. E o palestrante nessa palestra, foi a única palestra que uma das únicas, né, eu só fui em 4 palestras na empresa que eu trabalhava, porém essa que me deu vontade de ir, porque o palestrante era justamente de uma empresa de avião, e ele falava que as empresas de avião, ou especificamente a que ele trabalhava, tinham um método de abordagem com as pessoas que perderam seus parentes em tragédias de voo. E aí o palestrante dizia que tem cursos para os funcionários, os comissários de bordo, e pessoas que trabalham, enfim, dentro da equipe do avião, que eles têm, ou seja, tem curso para saber o que é que o funcionário tem que dizer e o que é que ele não pode dizer diante de um sofrimento de uma pessoa. E aí ele dizia que tem uma frase que jamais se pode dizer, ou seja, diante de uma tragédia assim, de um avião que caiu e todas as pessoas morreram, você vai diante da família, uma coisa que ele disse que nós não podemos dizer à pessoa que perdeu o ente querido: olha, isto era a vontade de Deus. Ou seja, isso é um nocaute na pessoa que perdeu, por exemplo, seu marido. Está proibido contar suas próprias experiências. Olha, eu já vivi isto, né? Meu padrinho morreu assim. Não, não, melhor é você não dizer nada, ficar caladinho, tratar de consolar a pessoa, porém calada, porque o único que nós temos que fazer é estar em silêncio e ver o que é que essa pessoa precisa e ver o que é que nós podemos ajudar essa pessoa. Porque muitas vezes as pessoas nesse momento, elas não comem, não dormem, não têm sede, não querem comer nada, ou seja, estão num momento assim que não querem nada de nada. Então nós temos que tratar de ser serviçal nesse momento, oferecendo uma água, ou seja, tratar de ser útil de maneira prática. Porém, não trate de dizer palavras, porque jamais poderemos compreender o sofrimento de outra pessoa que nós nunca passamos. Porém, com o desejo de sermos o super-herói do velório, tratamos de consolar, e como não sabemos o que dizer, acabamos dizendo cada barbaridade, e mais que consolar, desgraça mais a pessoa. Então, esses amigos aqui de Jó começaram bem. 7 dias e 7 noites sem dizer nada, caladinho, só ao lado de Jó. Todo com cinza, todo aí com cinza na cabeça, com os mantos rasgados. Por quê? Porque viam que a dor de Jó era uma dor muito grande. Porque não há nada que podemos dizer,
E quando vamos, por exemplo, a um velório, e quando estamos aí perto da pessoa que estará aí de luto, né, e já vamos pensando no que dizer, assim, quando a gente chega, né, e já vamos, assim, já se achando muito bíblico, muito sábio, já vamos maquinando o que vamos dizer, e já ficamos, assim, com a cara de meio triste, né, e dizemos meus pêsames, meus mais profundos pêsames, ou seja, isso é uma palavra mecânica, que pêsame que nada, você não está sentindo nada, ai, meus pêsames, que pêsame, você já perdeu alguém? É até ridículo a gente que a gente vive no velório das pessoas e não está sentindo nada, meus mais profundos sentimentos. Olha, compadre, eu sei o que estás sentindo, Senhor. Ou seja, eu estou contigo na tua dor, eu entendo perfeitamente a tua dor. Eu tinha um cachorrinho, um dia ele foi atropelado e foi uma dor tão grande, compadre. Ou seja, isso é o mesmo que colocar álcool na ferida. Por isso disse em Provérbios que o nécio, quando se cala, é tido por sábio. Então é melhor ficar calado, meu. Então, a partir do capítulo 3, né, nós vamos ver a resposta de Jó, porque Jó ficou calado até esse capítulo 2, Jó ficou muito tempo calado sem dizer nada, porém chegou um momento, diante de tal sofrimento, que Jó explodiu, e Jó começou assim a desafogar as suas mágoas. E o que Jó expressou em seu sofrimento? Pois é o que nós veremos no capítulo 3. Porém, sabem vocês o que acontece nesses dois primeiros capítulos, capítulo 1 e capítulo 2? O que mais me dá alegria é saber que, se a Jó foi possível, então você e eu somos capazes de silenciar o inimigo. Temos a opção diante de uma tragédia, seja de saúde, seja econômica, seja de perda familiar, temos duas opções. Nós podemos justamente dar razão a Satanás, ok? E efetivamente sou um mercenário, eu somente estou esperando as bênçãos do Eterno, porque nos ensinaram que se cremos em Cristo, Ele irá nos curar, irá nos abençoar, irá nos dar tudo que nós pedimos, iremos morar no céu, no apartamento de luxo, não vamos andar em rua de ouro, o melhor dessa terra, e etc. Me disseram que se eu dizimasse, Deus iria me dar muito dinheiro. Então começamos a reclamar a Deus, Senhor, cadê, Senhor? Te deitando, já estou aqui já com a sola do sapato furado, de tanto bater perna pela rua, e agora, Senhor? Resulta que tu está me devendo. Então, Senhor, eu te declaro, e é justamente o que Satanás pensa da gente. Senhor, eu te declaro. E o que está se passando, Senhor? Essas supostas bênçãos não chegam. O que é que eu vou te dizer? Ou seja, o que é que eu digo aos outros que digo agora, ou seja, que estou seguindo? E o que é que o pastor te diz? É porque você não tem fé. É porque você está com alguma maldição aí, por isso que não vem a bênção. Então nós podemos ver, irmãos, como a fé de Jó transcendeu as suas circunstâncias e com isto o prestígio de Deus diante do diabo foi sustentado. E quem sabe você esteja vivendo uma circunstância nesse exato momento que você não consegue entender. E o mais provável é que, de todos os modos, você não irá compreender. Porém, o mais glorioso é que quando nós estamos aí diante da presença do Eterno, nós iremos dizer algo que disse no livro do Apocalipse. Que quando vejamos o final do fim das nossas vidas, o único que iremos dizer ou iremos fazer é adorar ao Criador e dizer: justos e verdadeiros são os teus caminhos, Senhor, os teus juízos. Agora eu entendo porque eu passei por tudo o que eu passei na minha vida. Obrigado, meu Pai, por tudo que eu passei. Não entendi agora, se não entendia, Pai, agora eu compreendo que se não fosse por essa situação, não teria vindo a mim esta fé que eu precisava. E quando estejamos diante do Eterno, sabe o que, ele irá dizer? Muito bom, servo fiel, com tua fé, com tua adoração, com tua confiança em mim, que apesar de não acontecer o que você esperava ou pensava, calamos o diabo. Você e eu venceremos, ou seja, por isso que se usa muito a palavra em Apocalipse, ao que vencer. Você é Israel. Vencemos, filhinho, vencemos, filhinha. Eu sabia que podia confiar em ti, meu filho, minha filha. E esse será o momento mais glorioso da história, irmãos. E aí nos daremos conta que não há mal, por mais grave que seja, que dure por toda a eternidade. Quanto poderá durar o mal que você está vivendo agora? Não vai durar mais de 100 anos. Porém, depois você terá uma eternidade gloriosa e se dará conta que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Então, no capítulo 3 do livro de Jó, é onde Jó vai responder, é o momento em que Jó ele se desafoga, e a maneira em que Jó vai se desafogar é de uma maneira poética, né? Através da poesia, Jó vai manifestar a sua dor,
né, através do que os amigos eles estão vendo, e Jó, através de poesia, vai manifestar o que ele está sentindo. E disse o versículo 1, Jó 3:1. Depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando desse, pereça o dia em que nascer, e a noite em que se disse, fui concebido um homem. Ou seja, nesse momento aqui, Jó ele começa a amaldiçoar o quê? Ele começa a amaldiçoar o dia do seu aniversário, o dia em que ele nasceu. E é interessante notar aqui, irmão, que Jó não amaldiçoou a Deus. Ele não amaldiçoou a sua vida. Ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Então, Jó está dizendo coisas que certamente eu e você diríamos também. Porque se nós sabemos que iríamos passar por tudo isso que Jó passou, se a vida é assim de trágica, pois diríamos, então por que eu nasci, Senhor? Por que eu nasci para sofrer tanto? Então Jó simplesmente começa a fazer perguntas a Deus, Senhor, por que fui dado à luz? E todo esse contexto, e todo esse texto do capítulo 3, Jó disse certas coisas, né, frutos do seu desespero, fruto da sua angústia e não fruto da sua inspiração. Ou seja, Jó não estava sendo inspirado aquilo. A partir do capítulo 3, não é uma inspiração divina que está falando aqui, é justamente Jó expressando o seu sentimento. É uma inspiração, por assim dizer, da sua angústia. E no versículo 4, disse, converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. E isso, verso 5, contamine-nos as trevas, e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, a escuridão do dia o espante. Então, tudo isso aqui, irmãos, é hebraísmo, é poesia hebraica. Jó está respondendo sua dor de forma poética, falando, maldito o dia em que eu nasci. Por quê? Ou seja, por que existe esse dia no calendário, Senhor? Para que me lembrar desse dia? E nisso o versículo 6, quanto àquela noite, dela se apodera a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ou seja, veja o que Jó está dizendo aqui mais uma vez, de forma poética. Ou seja, que meu aniversário seja apagado do calendário. Ou seja, que era bom que eu nunca houvesse nascido. Ok? Isso é o que Jó está dizendo aqui no versículo 6. E disse o versículo 7. Solitária seja aquela noite, e nela não entre voz de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para suscitar o seu pranto. Escureçam-se as estrelas no seu crepúsculo, que espere a luz, e não venha e não veja as pálpebras da alva, porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Ou seja, Jó está dizendo aqui que esse dia seja o mais terrível da sua vida. Ele está aqui vendo de uma maneira sumamente pessimista, de uma maneira sumamente negativa, o dia em que ele nasceu. E é muito importante notarmos que a circunstância de Jó, as circunstâncias que Jó disse essas palavras, porque se a gente não entender em que contexto Jó falou tudo isso aqui, podemos tomar algumas coisas que Jó disse e pensar que ele está aqui nos ensinando algo. E é justamente o que fazem algumas pessoas, utilizam algumas frases do livro de Jó como doutrina. Porém, temos que nos lembrar que Jó, ele não está falando aqui por inspiração divina. Jó está falando aqui em um momento porque eu não morri, é porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Ou seja, vejam vocês o que Jó está dizendo aqui. Por que eu não morri quando minha mãe me concebeu? E em saindo do ventre não expirei. Porque, versículo 12, me receberam os joelhos, e por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Ou seja, e o que Jó aqui está querendo dizer? Jó aqui está dizendo, se eu tivesse morrido, já estaria bem melhor. Não estaria passando pelo que eu estou passando, Senhor. Então daqui, muitas pessoas pegam esses versículos e formam uma doutrina para dizer que não existe recompensa ou juízo depois da morte.
e você fica dormindo e acabou. Você realmente fica dormindo. Porém, que isso, depois disso aí não acontece mais nada, que você não vai ter uma consequência ou um juízo mais tarde. E disse o versículo 14: com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que repousam, que possuem ouro, que enchem as suas casas de prata. Ou com aborto oculto, não existiria, como as crianças que não viram a luz, ali os meus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Então, se tomamos aqui esses versículos como doutrina, poderíamos pensar que realmente os ímpios, ao morrerem, não passa nada, se acabou. Porque será que nós podemos crer que Deus, sendo um Deus justo e perfeito, deixaria simplesmente que as pessoas, por exemplo, aqui, deixa eu me lembrar aqui o nome de uns perversos aqui, Hitler, por exemplo, Antíoco Epifânio e tantos outros que se rebelaram contra o Criador? Vocês creem que, não, que essas pessoas pagaram em vida o que eles fizeram? Vocês creem que Hitler pagou em vida tudo o que ele fez? Como muita gente, como muita gente diz, aqui se faz, aqui se paga, o inferno é aqui. Porém, ser na verdade, irmão, que tudo que essa gente fez alcançaria os anos da sua vida para pagarem tudo o que fizeram de mal? Obviamente que não. Por quê? Porque Deus é justo. De Deus, quem pode zombar?